O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Rodrigo Pimentel. Ele é capitão veterano do BOPE do Rio de Janeiro e autor do filme Tropa de Elite. Ele é a inspiração do personagem Capitão Nascimento, que com certeza você conhece. Ele tem muita história pra contar, então serve o seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala, Rodrigo Pimentel. Cauã, obrigado pelo convite, irmão. Que honra, viu? Tá falando pro teu time aí, pro teus espectadores aí. Pô, massa demais. Achei que não ia rolar o papo, mas na tua correria conseguiu vir aí e deu tudo certo, graças a Deus. Você que tá assistindo aqui, já deixa o like no vídeo, no início do vídeo, para não esquecer. Eu vou deixar claro, se você... Eu duvido muito que você não conheça o Rodrigo Pimentel, mas se você não conhece, vou deixar a rede social dele para você acompanhar ele lá. No Instagram tem canal do YouTube também, né? Tenho, sim. Eu tô tempo sem botar nada lá, viu? Eu tô sem tempo, mas vou... Sempre que posso, eu vou lá falar uma coisa importante da semana, alguma coisa que tenha acontecido aí, um fato importante. Maneiro, mas vai estar aí as redes sociais dele Vamos lá. Na descrição do vídeo. Para começar, primeiramente, eu queria saber como é que surgiu esse negócio de polícia na tua vida. O que você fazia antes e como Eu era aluno do isso? Colégio Militar do Rio de Janeiro e, normalmente, o aluno do Colégio Militar ele é encaminhado para a AMAN, ou para a SpaceX na época, né? Academia do Militar de Agulhas Negras. O fonezinho de ouvido não consegue pregar aqui, senão ele vai... Porra, vamos lá. Senão ele vai ficar... Eu vou pregar isso aqui. Olha que eu vi que tava... E aí, nessa... Calma aí, porra. Vamos lá, aqui tem um... Pega virado pra Já achei, esquerda, já achei. pra fora, hein? Foi? Tá bom? Foi. E aí, nesse caminho normal, todos os nossos colegas de turma foram para a mão. Meu irmão é general, meus dois irmãos são generais do Exército, meus amigos são coronéis do Exército, da Força Aérea, da Marinha. Desde o Colégio Militar, eu era aluno do ensino médio, do primeiro ano científico, eu já tinha vontade de ser policial. Então eu dizia para os colegas, porra, eu quero ser policial, mas de onde veio isso? Eu estava em casa à noite assistindo um jornal, um telejornal, teve uma chuva no Rio de Janeiro muito intensa e teve um desabamento de uma favela. E a Rede Globo estava cobrindo ao vivo o resgate das pessoas soterradas. E tinham policiais do BOPE no resgate, na operação de resgate. Eu fiquei olhando, pô, quem são aqueles caras ali? Os caras não são bombeiros, estão lá resgatando e tal, que bacana. Eu fiquei prestando atenção. No dia seguinte, pela manhã, eu acordei querendo saber sobre o BOPE. Não era BOPE, era COI, Companhia Independente de Operações Especiais, virou BOPE depois. Ali, meu amigo, fui picado ali, fui receber aquela dose de vontade, de entusiasmo de ser policial do BOPE. E entrar na polícia era um caminho, né? Então, no exame psicotécnico da polícia, quando a psicóloga perguntou o que você quer vir fazer na polícia, eu falei, na verdade, eu quero ir pro BOPE, né? Eu tenho que passar pela polícia antes. E realizei meu sonho. E essa é a minha história de como eu cheguei na polícia. Que ano que era quando você fez o concurso? Então? Eu fiz o concurso para a polícia em 89. Eu tinha 17 anos de idade. Era um concurso já para a academia de oficiais, um concurso bem disputado. Era em torno de 5 mil candidatos para 100 vagas, 80 vagas. No SESGRAN Rio, no Enem estadual, era uma pontuação superior à engenharia, superior ao odonto. Era um concurso bem difícil. E passei no concurso com alguma facilidade. Cursei academia de oficiais, fui trabalhar no interior, em Resende. Depois fui fazer o curso do GAT em São Paulo, em 94. Terminei o curso do GAT. Fui classificado no BOPE, fui para o BOPE sem ser caveira, e lá no BOPE, no ano seguinte, eu fiz o curso de Operações Especiais, o 95/1. E fiquei no BOPE até 2000. Essa é a minha trajetória no BOPE. Bastante tempo no BOPE. Um tempo bem razoável. O BOPE, como você percebeu, como a gente diz no próprio filme, é um batalhão para pessoas entusiasmadas, apaixonadas. Eu já estava sem o entusiasmo necessário. Então, quando você perde o entusiasmo, você tem que ter a hombridade, a lealdade de falar, olha, eu quero sair, não quero mais ficar aqui. E foi assim que eu fiz. Eu pedi para o meu comandante, saí do BOPE, um pouco decepcionado, não com o BOPE, mas com a política de segurança pública do Rio de Janeiro na época. Os policiais ganhavam muito mal, não tinham o recurso que a gente tem hoje. A polícia hoje não está no melhor momento, tá? Mas assim, é bem melhor do que aquela polícia que eu entrei em 89. Hoje, você foi no BOPE lá, você verificou que o BOPE tem pistolas modernas, o melhor fuzil do mundo, boas viaturas. A polícia não era assim. A polícia, nos governos passados, né,
era largado, não era prioridade do governo do Estado. Né? E você, nessa trajetória do BOP, você comandou o BOP ou você foi o Nunca operador comandei do o BOP. BOP? Quando sai isso em jornal, eu fico assim, bem chateado. Eu comandei uma equipe do BOP. O BOP tem várias equipes, a equipe Alfa, eu comandei durante um tempo. Também fui do Estado-Maior do BOP. Como capitão? Como tenente. Tenente. Cheguei no BOP primeiro tenente já. Cheguei no BOP segundo tenente. Fui segundo tenente a capitão, capitão de tenente, primeiro tenente a capitão. E comandei equipe de operações e fui de Estado-Maior. Em 2 posições do Estado-Maior. Fui P2 do BOP, chefe da P2, e fui chefe da P3 do BOP também, que é a seção de operações. E dali eu saí do BOP e fui para o 16º Batalhão, depois para o 2º Batalhão, onde terminei minha carreira. Certo. E o que você diria, quando você entrou no BOP, que você achou mais difícil de estar dentro do BOP? Qual que é a maior dificuldade de um operador do BOP? Olha, o processo seletivo é dificílimo. Quem está nos assistindo, que viu Tropa de Elite, normalmente todo mundo viu Tropa de Elite, né? É um fenômeno. É um fenômeno. Será que aquilo ali, já vou avisando, é muito pior do que aquilo ali? O curso é muito mais difícil, o processo seletivo é muito mais rigoroso do que a gente vê no filme. E aquilo não foi inventado, aquele aluno com a granada na mão, sem o pino, aquela noite sem dormir, o aluno entrando na água. Tudo aquilo ali é parte de um treinamento. Estratégia. Estratégia. Aquela cara do mesmo. Estratégia. Tudo aquilo lá é parte de um treinamento e, ao mesmo tempo, uma peneira. O colega fala assim, vou fazer um curso X. O objetivo do curso é capacitar o aluno para desempenhar a função. No curso de operações especiais, não. É capacitar o aluno para desempenhar a função e também selecionar o aluno da tropa especial. Então, tem 2 objetivos do curso de operações especiais. É um curso que começa normalmente com 40 alunos, termina com 10, mas o processo seletivo começa com 200, 300 candidatos para chegar a 40 no início. Então, é um funil difícil. Então, essa etapa, para mim, é a etapa mais difícil do batalhão, é o processo seletivo. E as operações são operações difíceis, mas você está num ambiente tão bom, um treinamento tão bem realizado, um planejamento muito bem meticuloso, que eu diria hoje que o policial do BOP ele corre muito menos riscos que o policial do policiamento convencional. Ser policial do BOP é mais seguro do que trabalhar hoje numa rádio patrulha, numa patamo, num batalhão de área. O policial do BOP trabalha lá com uma equipe bem treinada, com planejamento, com ensaios, com equipamento um pouco melhor, um padrão de qualidade e também de modernidade. Quando eu fiz prova para o BOP a primeira vez, minha mãe falou, filho, tu vai para o BOP? Eu falei, mãe, calma aí, o BOP é muito mais seguro do que o batalhão onde eu estava. E, de forma geral, isso acontece em todo o Brasil, viu? Acontece em Goiás, Santa Catarina, São Paulo. Trabalhar em tropa especial, normalmente você tem mais segurança, você participa de ações com mais riscos, mas tem mais segurança que o batalhão de área. O batalhão a viatura de área é difícil. Primeiramente, só está em 2. Normalmente. E é sempre uma surpresa, né, cara? É sempre uma surpresa. Imagina um colega de um batalhão de área numa cidade do interior, às 11 da noite, e ele percebe lá uma quadrilha de novo cangaço chegando na sua cidade. O colega, às vezes, com um fuzil só, às vezes sem fuzil. Muitas das cidades que receberam o novo cangaço, né, ataques do novo cangaço, não tinha nenhum fuzil no destacamento, sabe? Então, assim, esse colega está numa situação bem difícil, viu? A gente tem que pedir a Deus, porque ele vai ser a primeira vítima do novo cangaço. O novo cangaço normalmente ataca o destacamento. A primeira ação do novo cangaço é cercar os policiais na delegacia, na companhia ou no batalhão. E por esse motivo eu acho o maior desafio hoje para a segurança pública do Brasil hoje, o enfrentamento ao novo cangaço. Com certeza. E você comandando uma equipe, né? Então você não foi comandante do BOP, não. Você comandou uma equipe lá dentro. Comandante do BOP, para chegar ao comando do BOP, normalmente tem tenente-coronel. O Nunes foi comandante do BOP, o Irá, o Pinheiro Neto, esses colegas comandaram o BOP, Silva, René e o Coronel Príncipe, né?
Eu nunca cheguei na condição de comandante. E eu saí muito antes dessa possibilidade. Eu digo até um privilégio, porque comandar o BOP deve ser ali o topo da carreira de qualquer policial de operações especiais. Você chegou a ir junto nas operações, a subir? Cara, o comandante como é de que equipe, era o teu papel? O comandante de equipe, ele vai... Vamos entender como é que é o dia a dia do BOP. Você planeja operações a serem realizadas ao longo do mês, do ano. Operações com nível extremo de detalhe. Você sabe aonde vai, quando vai, quem você vai prender. Você sabe o que está te esperando lá, quantidade de fuzis, pistolas, bandidos, né? São as operações planejadas. E você tem as operações inopinadas, emergenciais. Você chega no batalhão de manhã e uma facção, o terceiro comando, invade uma favela do Comando Vermelho, ou vice-versa, ou então uma favela de milícia. E toca uma sirene no batalhão, reúne a equipe e você parte para a missão com pouquíssima informação, sem saber para onde está indo, sem saber o que levar, né? Que são as operações emergenciais. No filme Tropa de Elite aparece muito bem uma operação emergencial. O Capitão Nascimento está dentro de uma viatura, estamos indo para o Chapéu Mangueira, quem conhece a entrada da favela? Aquilo lá é muito verdade. Imagine que o Rio de Janeiro tem 1.100 favelas e é pouco provável que um policial conheça sequer um terço delas. Então, quando você está numa viatura do BOP, deslocando para uma favela, você pergunta para o soldado, você já foi lá? Você já esteve lá? Aí você faz aquele planejamento, eu falaria meia boca ou nas coxas, né? Mas é mais bonito falar emergencial. Emergencial, é mais bonito mesmo. Porque não tem nada feito nas coxas ou meia boca no BOP, mas você tem que partir para o local, tem lá uma guarnição da Polícia Militar cercada, tem lá morador ameaçado pela briga de facções, você tem que chegar lá muito rápido. Então o BOP tem esses dois tipos de operações. Eu passei lá ao longo da minha carreira numa escala de 24/72, com treinamento na primeira folga, você não ia para casa, você ficava para treinar. Muita gente pode falar, pô, que molezinha, que escala boa. Não. Toda operação você tinha prisão. Então o normal da sua folga era depoimento do fórum, né? Audiência. Você estava sempre no fórum prestando depoimento. Verdade. Né? Então a gente folgava muito pouco. E na primeira folga sempre com treinamento de educação física, o tiro, às vezes natação, às vezes salvamento em altura, do que tivesse lá no planejamento. Uma unidade muito boa de servir, viu? Assim, todo policial deveria ter a oportunidade de passar por uma unidade especial. É uma outra polícia. É algo muito mais organizado, muito mais meticuloso, muito mais... Muito mais gente apaixonada também, né, pelo trabalho. Exato. Quando alguém pede para definir para mim qual é o diferencial do BOP. O microfone tá caindo. Vamos Você lá. colocar aqui agora igual o grampinho aqui. Vamos lá aqui. Quando alguém pergunta qual é o diferencial do BOP, Pimentel, o diferencial do BOP para mim, na minha opinião, é realmente o entusiasmo, tá? Tá bem essa porra? Tá legal? Agora pregou. Pegou? Sim. O diferencial para mim é o entusiasmo. São pessoas entusiasmadas. Tu não vê aquela reclamação normal que às vezes tu vê num batalhão normal, às vezes as pessoas só reclamando de salário, reclamando de condição de trabalho, tem muita chororô assim, né, que também as condições realmente precisam melhorar, mas você vê menos talvez isso nas operações especiais porque os caras vibram mais com o trabalho. O cara tá tão preocupado em absorver conhecimento técnico, tá tão preocupado no melhor equipamento, no melhor treinamento, na melhor tática, que realmente a questão salarial está em segundo plano. Eu não digo que não seja importante. Se você abrir a geladeira e não tiver lá um leite para o seu filho, você vai pirar. Se a tua esposa falar, meu bem, chegou o boleto do aluguel, você vai pirar. Mas no movimento grevista das polícias militares em 2010, o BOP não participou. Tá? O BOP ficou fora do movimento. Tá? O BOP ficou numa linha assim do cumprimento do dever. Eu digo para todo mundo que está conversando conosco, eu tenho certeza que o policial merece um salário digno. Mas se você fez um juramento e você se dispôs a ser policial, eu acho que você tem que cumprir lá o que você prometeu no seu juramento. Poxa, mas a gente não tem direito à greve? Não tem. Não tem. Você quer ter direito à greve, você vai ser qualquer outra coisa, mas policial não. A gente não pode deixar a sociedade à mercê de bandidos e facínoras. Eu sempre pensei dessa forma? Não.
Eu penso assim hoje com 50 anos de idade, eu já pensei diferente. Eu já fui a favor da paralisação das atividades policiais. Qual é a ferramenta para pressionar o governo, então, para o aumento salariais? Não sei. Escolher candidatos com a causa policial, preocupados com a questão salarial, né? Promover debates, conversar da importância da polícia. Mas, certamente, uma greve de policiais militares hoje no Brasil é caos, é morte, é confusão, é uma ameaça para a democracia, para a estabilidade econômica, para a geração de emprego, para tudo isso. Então eu não posso ser a favor de uma situação dessa, viu? Sim. Você já teve problema com policiais na tua época de polícia? Com comandados seus? Não tive, não, tirar da cara, equipe? Não tive. O BOP é um batalhão que você não tinha muita punição. Os policiais do BOP não eram punidos, a gente não tinha falta grave que fosse necessário lá uma intervenção do comandante da equipe. É uma tropa muito disciplinada, viu? Assim, muito com a cabeça assim, de senso de dever. No batalhão convencional, sim, eu tive alguns problemas. Eu trabalhei em batalhão de interior, problemas bem diferentes dos problemas da capital. Era um policial que chegava atrasado no serviço, no plantão. Sim. Alguns policiais na década de 90, não usuários de maconha, tampouco cocaína, mas muitos policiais do interior com um problema de alcoolismo, sabe? Mas nada superior a isso. Isso, repito, na década de 90. A polícia do Rio de Janeiro ela teve um problema bem grave nos últimos anos, né, com o envolvimento de policiais com milícias. Mas isso no BOP realmente não acontecia. O BOP tem uma blindagem à corrupção, que é o processo seletivo. Então, quando alguém pergunta para mim, tem corrupto do BOP? Deve ter. Mas eles não sobrevivem. Eles são mandados embora da unidade. Pouco tempo? Pouco tempo. Eles são identificados e são excluídos, não da polícia, do BOP. Olha, aqui você não fica. Por BOP você não serve. Então, dá um exemplo aqui para você, ó. Rony Lessa, o acusado da morte de Marielle, serviu no BOP na minha equipe. Aliás, é um excelente policial da minha equipe. Adriano, pistoleiro de aluguel, foi morto pelo BOP da Bahia, num cerco, lá numa fazenda na Bahia. Miliciano, bandido, foi meu aluno. O coronel Cláudio, acusado da morte da juíza Patrícia Scioli, está preso hoje em Bangu 1. Foi meu comandante de equipe do BOP, sabe? Serviu na minha geração. Todos esses policiais que eu falei eram excelentes policiais do BOP, deixar isso bem claro aqui, tá? Todos esses, em algum momento, foram mandados embora. Olha, aqui você não serve mais. Alguma coisa nós descobrimos a respeito do seu caráter, de onde você anda, onde você vai, sai daqui. Lembrando que o Rio de Janeiro é uma cidade confusa, não tem nada a ver com Florianópolis, tampouco com Joinville. O Rio de Janeiro é uma cidade onde o samba, onde o carnaval gera uma proximidade muito grande de policiais com milícias, com jogo do bicho, com todo tipo de facínoras, bandidos, contraventores. E a polícia está inserida nesse contexto. Eu falei num podcast que eu participei há 2 meses, puxa vida, a polícia do Rio de Janeiro é corrupta? Não, a polícia do Rio de Janeiro está inserida no Rio de Janeiro. A Rede Globo, semana passada, exibiu o Carnaval do Rio de Janeiro. A Rede Globo entrevistou todos os bandidos do Rio de Janeiro, que são os presidentes das escolas de samba. Todos eles já foram presos, são corruptos, todos eles disputam território para a máquina de caça-níquel, o jogo do bicho. E está lá a Rede Globo convivendo com eles, comprando direito de transmissão. A Rede Globo faz isso, imagina o resto do Brasil, né? É confuso, é difícil se isolar no Rio de Janeiro. Juízes, promotores, delegados estão envolvidos com essas máfias, de alguma forma, tá? Você já teve oportunidade ou proposta para você se corromper também? Como é que lidou com isso? Cara, eu nem busco esse lugar, sabe? Eu acho que existem locais que são incompatíveis a policiais, com todo respeito aos colegas que gostam de frequentar a quadra de escola de samba, com todo respeito, o samba faz parte da cultura do Rio. Mas se você vai lá, você vai esbarrar com um bandido, mais cedo ou mais tarde. Então tem policial que diz assim, ó,
eu não vou em favela porque tem traficante. Bom, já que você fez a opção de não ir em favela porque tem traficante, então você também não vai em quadra de samba, porque tem também o contraventor, tem o bandido. Né? E esses caras te oferecem posições na segurança pessoal deles. Né? Rony Lessa trabalhou na segurança pessoal do Rogério de Andrade. Né? E Adriano trabalhou na segurança pessoal também de um contraventor, também famoso. E assim vai. Por quê? Porque eles estavam frequentando esses locais. Repito, não enquanto estavam no BOPE, eu deixo isso claro o tempo todo. O BOPE, na minha geração, se você identificasse um policial com um cordão de ouro que custava lá 10, 12 mil reais, a P2 chamava o policial, como é que você comprou isso? Me perdoa, mas o teu salário é incompatível com o valor desse cordão aí, tá? O teu salário é incompatível com o valor do seu carro. Um policial do BOPE não tem como ter um Audi. Apresenta a documentação do seu carro aqui, por favor, e já dá linha na pipa aí, já passa na P1 e se apresenta em outro batalhão, né? Aqui você não fica. Foi essa seriedade que eu aprendi no BOPE com os meus comandantes. Os ex-comandantes do BOPE passaram esses valores pra gente, tá? Eu acho que isso sobrevive até hoje, certamente com o Nunes, com o Ira, que você conheceu, os comandantes que estão lá hoje exercem esse tipo de controle até hoje. Né? Então chegou para ti, no caso, alguma coisa, proposta objetiva? Pô, tem um esquema aqui... Não, cara, o que era comum acontecer no BOPE quando você prendia um traficante, muito comum, quase sempre, para falar a verdade, você prendia o traficante com um fuzil, com uma pistola, com cocaína, às vezes com algum dinheiro, ele te oferecia o dinheiro pela liberdade. Bastante grana? Cara, eu tive uma ocorrência no Turano, onde o bandido me ofereceu 30 mil reais, 40 mil reais, um pouco mais que isso. Na época era... Era muito dinheiro. Ofereceu para a equipe toda. Mais de 100 mil hoje. Era mais de 100 mil hoje. E nós levamos o dinheiro para o pau, né? Normalmente a gente simulava o interesse pelo dinheiro. Uhum. Normalmente a gente aguardava a chegada de um advogado, ou então de um contato do tráfico, né? E a gente levava todo mundo para a delegacia aqui, pá, bum. Mas isso acontecia quase sempre, sabe? Assim, a gente informava o comandante por telefone: comandante, eu estou aqui na favela nesse momento, estou com um bandido preso e ele está mandando vir um dinheiro, porque se algo acontecesse ao longo desse processo, a equipe podia ser acusada de corrupção, né? Uhum. Então a gente já avisava o comandante: ó, tem aqui uma proposta. Isso era muito comum no Rio de Janeiro, viu? Isso acho que acabou, porque o próprio tráfico foi percebendo que não tinha jogo com BOPE, não tinha jogada com BOPE. Realmente não tem. Isso foi mudando e foi criando uma cultura no tráfico de não oferecer mais essa vantagem. Na minha carreira, aconteceu algumas vezes comigo de ofertas. Sinceramente, eu não tinha a menor... Assim, nunca tive vontade de sequer ver o dinheiro, sabe? O nosso tesão era levar o bandido preso para a delegacia e apresentar um fuzil na ocorrência, sabe? Sim. O fuzil era nosso principal assim, troféu. Aprendi um AR-15, aprendi um AK, um FAL, um G3. Essa era a nossa maior satisfação e até hoje sabe? O policial do BOPE fica emocionado e feliz quando tira um fuzil de circulação, sabe? Ele sabe que o fuzil vai matar um colega, pode matar um civil. Hoje está cada vez mais frequente até a apreensão de fuzil. Muitos fuzis apreendidos. O Rio de Janeiro hoje está com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos no Rio de Janeiro, a menor taxa de homicídio. Mas a percepção da violência no Rio continua muito alta. As pessoas continuam entendendo que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Mas quando você vai analisar o número, nós estamos com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos. Tem alguma explicação lógica ou não se sabe? Olha, eu vou dizer o seguinte: eu tenho escutado redução da guerra das facções. Falar isso é uma sacanagem com o planejamento dos delegados e coronéis, dos oficiais da polícia, dos policiais civis. Eu entendo que nos últimos 3 anos, na atual gestão, chefe de polícia atual, do ex-chefe de polícia, eu entendo que houve uma otimização de meios e recursos e o policiamento foi mais bem empregado. Eu acho que isso efetivamente provocou a redução da violência.
Essa é a explicação mais razoável. O policial hoje na folga está fazendo hora extra na área onde tem uma mancha criminal identificada. Agora, veja bem, Cauã, muita gente acha que você pode resumir as ações policiais do Rio de Janeiro à operação em favela. Isso é um grande equívoco, tá? Você não consegue reduzir homicídio só realizando a operação em favela. Então, a operação em favela é um pedaço da estratégia de segurança pública. Eu tenho que colocar o policiamento ostensivo na rua, eu tenho que trabalhar em cima da mancha criminal, eu tenho que trabalhar em cima da receptação de carga roubada, eu tenho que trabalhar no enfrentamento às milícias. É muita coisa. E operação em favela, isso de forma isolada, eu acho um grande equívoco. Tá? Eu até lamento a decisão do STF. O STF, em outubro de 2018, a Suprema Corte Brasileira, apresentou uma resolução proibindo operações em favela no Rio de Janeiro. E o Comando Vermelho adorou isso. O Comando Vermelho aproveitou a decisão para expandir território. Com certeza. Na cabeça do Lewandowski, do Fux e do Gilmar Mendes, estavam protegendo os favelados, os moradores de favela. Na ingenuidade deles. Porque eles estão em Brasília, nos gabinetes com ar-condicionado. Eles nunca vieram em favela. Lewandowski nunca botou o pé numa favela, Gilmar Mendes tampouco, nem sabe o que é. E a decisão foi provocada pelo PSB, o partido do Freixo. Tá? E essa decisão gerou o seguinte: a polícia deixa de atuar em favela e o Comando Vermelho aproveita esse momento e vai expandindo o território. E vai subjugando cada vez mais cariocas à ditadura do tráfico. É um processo muito rápido. Você acorda de manhã e a sua rua está fechada pelo Comando Vermelho. Eles colocam barricadas na sua rua. Não é favela, é asfalto. E a partir daquele dia não tem mais limpeza urbana. O caminhão de lixo não passa mais. O teu carro que está na garagem não sai mais da garagem. Fica preso na garagem. No dia seguinte eles botam uma boca de fumo, colocam um fuzil. Aí você abre tua porta, tem 6, 7 bandidos com fuzis na porta da sua casa e tua rua passa a ser uma boca de fumo. E a polícia não pode ir lá. O BOPE, quase que semanalmente, realiza uma operação para liberar uma rua dessa. São operações dificílimas, a equipe do BOPE realiza o planejamento, a intervenção, eventualmente tem morte de bandido, e a equipe do BOPE vai lá, pega o entulho, coloca na caçamba de lixo e devolve a rua para o morador. Cauã, eu já vi isso acontecer umas 5 ou 6 vezes na gestão do Nunes. O morador sai de casa chorando, emocionado, mas emocionado, com lágrima no olho, abraça o policial. Muito obrigado, porra, você devolveu a minha rua. Eu estava aqui 8 meses sem tirar meu carro da garagem. Infelizmente, eu não chamo de Globo lixo, tá? Eu trabalhei na Globo, então eu tenho respeito pelos colegas que lá estão até hoje. Certo. Mas, infelizmente, a Globo nunca mostrou uma imagem dessa. Por quê? Cara, não tem que dizer, meu irmão, porque o Ali Campbell não é de esquerda, o Ali Campbell é o pica da Rede Globo, né? Ele é de direita. Eu não sei dizer, eu não sei dizer o que acontece no jornalismo, que o jornalismo tem esse viés esquerdopata, sabe? Mentiroso, autoritário, inclusive. Porque se você perguntar para um morador de favela, se ele quer uma barricada na sua rua, se ele quer 8 bandidos com fuzil, se ele quer... Ele não quer, porra. Ele quer liberdade de ir e vir. E essa liberdade só pode acontecer depois de uma operação policial. Então o STF está totalmente equivocado. O Gilmar Mendes está louco. O Toffoli não sabe o que está fazendo. O Lewandowski nunca botou o pé numa favela. A Rosa Weber, idem. Então, esses juízes, eles deveriam tirar a bunda da cadeira lá em Brasília, pegar um avião, botar o pé numa rua dessa e perguntar para o morador, vocês querem ou não a operação? O morador vai falar, eu quero. Eles deviam entrar num caveirão lá dentro. Exato. Nem que não saia do caveirão, fica lá só para ver como é que é a realidade. Olha só, eu entendo a preocupação do Gilmar Mendes, que eu não sou imbecil. Eu sei que a operação policial é um trauma para o morador. Eu não sou imbecil. Eu odiaria ser morador de favela,
abri minha janela, tem um helicóptero passando em cima da minha janela com um policial atirando. Lógico, quem é que vai gostar disso? Ninguém vai gostar disso. Mas o STF determinar que uma área gigantesca dentro de uma cidade, de um estado, seja área de exclusão, onde a polícia não pode entrar. Eu pergunto ao Gilmar Mendes, faço várias questões ao Gilmar Mendes. E aí, você é uma dona de casa, você apanhou do seu marido, Maria da Penha. É muito comum. O nosso 190, sexta-feira à noite, e domingo à tarde, tem centenas de ligações com esse tipo de demanda. Meu marido está me batendo. Eu sou chefe do centro de operações, eu olho, rua tal, não posso ir. Gilmar Mendes, infelizmente, a gente não vai porque a gente não pode entrar. Eu não consigo entrar numa comunidade dessa com uma rádio patrulha, tampouco com duas. Para eu entrar nessa comunidade, para eu socorrer essa mulher, eu tenho que entrar com uma equipe tática, com 8 ou 16 policiais. Mas está proibido. Então essa senhora vai ficar apanhando do marido, tá? Porque o Gilmar Mendes assim quer. Mas o STF diz em situações extremas, mas ele não define o que é extremo. Uma mágoa que eu tive muito grande, desculpa contar isso para você de novo, que eu já contei para o Maurício Meirelles, mas se eu vou contar de novo, eu estava em casa um dia pela manhã, e uma jornalista da Globo, que é minha amiga pessoal, ela estava no Globocop e ela dizia assim, olha, tem um caminhão dentro da favela roubado e a polícia não faz nada, né? O caminhão era um caminhão de telefones celulares da Samsung. Né? E eu mandei um zap imediatamente para a menina, falei, fulana, pelo amor de Deus, você esqueceu? Está proibido a operação em favela. A polícia não vai lá. O caminhão vai ser saqueado. Aquela carga não vai ser recuperada. E, aliás, a Rede Globo aplaudiu a decisão. No dia da decisão, os especialistas em segurança pública, ouvido pela Rede Globo, né? Parabéns, porque o Brasil é o único policial do mundo, Cauã, o único policial do mundo onde antropólogo e sociólogo é especialista em segurança pública, tá? Não existe lugar no mundo onde não tem. Você vê uma ocorrência em Nova York, a CNN, a Bloomberg, a Fox vai chamar um antropólogo para falar sobre o coisa. Não, isso é só Rede Globo, Band, CNN aqui do Brasil também faz muito isso, né? Mas mundo afora, especialistas em segurança pública são policiais civis, militares, agentes da lei de forma geral. Mas no Brasil eles ouvem antropólogos, sociólogos. Olha que merda essa Aí tu mandou essa mensagem para ela lá? Mandei, cara, ela Simplesmente respondeu educadamente depois. Não, mas a operação não está proibida. As operações estão proibidas. Não está. Está proibida, não sabe ler? Pô, tem que saber ler. As operações policiais estão proibidas. Aliás, existem delegados do Rio de Janeiro hoje que foram multados pelo STF por realizar operações policiais. Então, assim, tem colegas nossos da Polícia Civil, valorosos, inteligentes, que montaram operações policiais com o intuito de capturar assassinos que estão hoje multados, receberam uma multa, né? Eu não sei se a PGE vai recorrer dessas decisões e tal, que são absurdas, mas o STF brasileiro acabou de criar uma área de exclusão dentro do Rio de Janeiro. Sorte que ninguém dá muita bola para o STF. Então o STF tem um nível de desmoralização extremo, né, meu irmão? Tá. Sabe Demais. Aliás, por gentileza, se você puder dar honra para o pessoal do teu canal de ouvir o Daniel Silveira, seria bem legal, viu, cara? Sim, espero Daniel que... Silveira, o papel dele hoje simbólico de enfrentar o STF é importante para o Brasil, viu? Apesar de não concordar com tudo que ele fala. Deixar isso bem claro, tá, Cauã? E também o presidente Bolsonaro bancou, né? Sim. Sabe o que é engraçado, saindo um pouco desse assunto de polícia, né? Mas que é importante falar também. O Daniel Silveira foi preso por postar um vídeo. Um vídeo de merda, mas beleza. Na nossa Constituição diz lá que ninguém vai ser preso por opiniões, por crime político, né? Foi preso, o Legislativo endossou. Ele poderia, o Legislativo, né? Sim. Teve a votação lá e endossou a prisão dele. Sim. Agora, depois que teve o julgamento, o Bolsonaro veio e deu a graça. Sim. Agora o Legislativo mudou de ideia, está protegendo o Daniel Silveira. É que finalmente o Legislativo brasileiro... Não, que finalmente o Legislativo entendeu o risco. Mudou isso? O Legislativo entendeu a loucura, que é um outro poder prender
um deputado federal, sabe? Então, eu acho que a Câmara dos Deputados agora acordou, puxa vida, isso não está legal. Isso não está legal. E repetindo aqui, tá? Sou amigo do Daniel Silveira, gosto muito dele, mas não concordo nem um milímetro com as declarações que ele fez. Eu achei de extremo mau gosto, com certeza, grotescas. No entanto, ele não podia ter sido preso. Sabe? Não podia. 9 anos ainda? Na minha opinião, não teve nem crime ali. Tá? Na minha opinião, de muitos, eu não sou jurista, mas de muitos juristas, não teve crime. E ele foi preso e ficou preso do Batalhão Prisional Especial do BEP. Ficou preso do BEP. Ele puxou cadeia. Deputado federal com mandato. Puxou cadeia mesmo, sabe? Então, eu quero muito fazer um filme sobre essa história do Daniel. Já mandei um torpedo pro Daniel. Falei, porra, Daniel, vamos contar essa história num filme. Os brasileiros precisam saber o que aconteceu contigo lá, o tempo que você ficou preso, quais foram as tuas angústias, né? Quem te apoiou, quem esteve do seu lado. Isso tem que ser contado, sabe? Daqui a alguns anos a gente vai lembrar como se simbólico. fosse É simbolismo. muito simbólico esse caso, é um absurdo. Eu vejo até setores da extrema esquerda, o PCO, defendendo Daniel Silveira, viu? Teve um mesmo, é verdade. Interessante, né? Porque a gente não pode abrir esse precedente, cara. É o mesmo STF que mudou de opinião a respeito da prisão do Lula, é o mesmo STF que acabou com a prisão em segunda instância e voltou com a de terceira instância. É um STF esquisito demais, que sinaliza o tempo todo que está do lado dos bandidos. Né? Cara, eu vou te falar, eu sou a favor da liberdade de expressão total. Se um cara de esquerda quer falar, eu quero comunismo, Bolsonaro genocida, filha da puta, tem que morrer e tal, o cara fala isso, eu não acho que tem que ser preso por falar isso. Acho que não. O máximo que é processar danos morais, beleza, mas vai prender o cara? Aliás, quanta gente isso aí, no Brasil... se tu começar a controlar isso demais, daqui a pouco ninguém pode falar nada. Cara, quanta gente no Brasil diz que o Bolsonaro tinha que morrer. Mas o presidente, tanta gente, todo mundo aí, tá uma porrada de gente presa. Jornalista falou isso, políticos falaram isso, mas o Daniel Silveira foi preso. Né? Chama ele aqui, cara, um dia, por gentileza. Não, com certeza. Quem estiver vendo aqui, que quiser o Daniel Silveira, faz um pedidinho aí, queremos Daniel Silveira. Eu vou ajudar Hashtag Daniel Silveira. a achar o Daniel Silveira. É importante mesmo. A gente comentou um pouco sobre corrupção e é engraçado que, ultimamente, principalmente no Rio de Janeiro, tem tido muitos casos. Tem casos de corrupção em baixo escalão, né, que é na rua ali, o operacional, mas também tem em alto escalão. Como tem governadores presos. Como que, não sei se você tem ideia de como fazer para parar com essa roubalheira, com essa política, na verdade com essa cultura de corrupção aqui. O Cauã é um estado onde tivemos 6 governadores e ex-governadores presos, onde tivemos ex-chefes de polícia civil presos, onde tivemos ex-secretários de administração penitenciárias presos. É um estado... Eu vi um filme agora do Batman, aí eu vi lá Gotham City, uma reunião de promotores e delegados de polícia num prostíbulo, né? E aliados lá com Pinguim e com sei lá quem, com Charada, não sei quem mais. Eu olhava para Gotham City e falei, porra, essa porra é o Rio de Janeiro. É igualzinho. Eu acho que o cara que inventou Gotham City, ele deve ter vindo no Rio de Janeiro há algum tempo. O Rio de Janeiro é uma cidade promíscua. Nós tivemos um secretário de Segurança Pública aqui, um gaúcho, Beltrame. Por ser gaúcho, ele funcionou no Rio de Janeiro, porque ele não tinha amizade com ninguém. Ele era um estranho no Rio de Janeiro, porque ele não tinha relações de afeto e amizade, aquelas de brodagem. Sim. Então, o Beltrame, por exemplo, ele proibiu delegados e coronéis de frequentarem os camarotes das escolas de samba, né? O que é bem razoável. Não pode, meu irmão. Você vai ficar do lado do cara que você vai prender na semana seguinte, vocês dois do lado, o cara vai te assediar. Ah, mas os juízes vão. Problema dos juízes. É um problema para o TJ resolver. Ah, mas os desembargadores vão. Problema do desembargador. Ah, os promotores vão. Problema do Ministério Público. Ah, a Rede Globo vai. Problema da Rede Globo. Os policiais não vão. Os policiais não vão. Tá? Então, assim, com todo... Eu não aprovo 100% a gestão do Beltrame, não, tá? Mas com todos os erros do Beltrame, ele foi um excepcional secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Tem que ouvi-lo também, viu, irmão? Se você puder localizá-lo, porque o nosso melhor momento do Rio de Janeiro... Hoje nós estamos com índice de homicídio abaixo.
abaixo, inclusive, do que da gestão do Beltrame. Mas nosso melhor momento de recuperação de imagem da polícia, ocupação do Alemão, quando o Sargento Alves entrou na escola em Realengo e matou o assassino, que estava matando várias crianças. Você já ouviu o Sargento Alves? Sim. Não, o Sargento Alves não ouvi dentro. Porra, meu irmão. Se dá o telefone dele, tu vai ouvir o Sargento Alves aqui. Tem que ouvir, viu, irmão? Vamos? O cara é o nosso herói. Se ele titubeasse naquela escada ali, daquela escola, por mais 10 segundos, eram mais 5 crianças mortas, tá? Então a velocidade dele, a disposição. Ele subiu a escada que nem um doido. O parceiro dele não subiu. Não é por cagaço, não. Eu acho que o parceiro dele ainda estava avaliando o que estava acontecendo. Ele subiu. Ele foi lá e matou aquele fascínio. É uma tragédia a escola de Realengo, né? Você deve lembrar dessa história. E o Alves é o nosso, Márcio Alves, nosso herói dessa. Se você puder ouvi-lo, cara, vai ser maravilhoso. Hashtag aí, quem quiser ouvir o... Hashtag chama Márcio Alves. Márcio Alves, para ele contar com detalhes o que foi a operação, o que foi a ação dele em Realengo. E, então, naquele momento de Beltrame, o Rio de Janeiro viveu um momento onde a polícia era aplaudida, sabe? A operação do Alemão, de credibilidade e tal. Mas, infelizmente, as UPPs, as ocupações territoriais das favelas, foram dando errado. O governo do estado do Rio de Janeiro tentou ganhar politicamente com as UPPs e saiu abrindo o PP à torta e à direita sem ter recursos logísticos, né? Então, você abriu uma UPP sem viatura, sem colete, sem rádio, sem fuzil, sem efetivo. Quando o Comando Vermelho percebe isso, ele começa a afrontar as UPPs. Então, são dezenas de policiais nossos que morreram atacados dessas UPPs. 2 fenômenos nossos do Rio de Janeiro hoje políticos e fenômenos também de influências policiais, o Daniel Silveira e o próprio Gabriel Monteiro, eles são policiais que trabalharam em UPPs, né? Sofreram todos os tipos de problemas nas UPPs, de falta de recurso, de falta de apoio, né? Eu acho até que muito da mágoa que o Gabriel Monteiro e o próprio Daniel Silveira têm, que levaram eles a buscar a carreira política, né? Gabriel Monteiro é vereador aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu estou aguardando o final da história do Gabriel Monteiro, viu? Porque eu tinha muita admiração pelo Gabriel Monteiro, mas eu disse numa entrevista, se um dia ele me decepcionar, eu vou cobrar. E eu estou aguardando para saber o que aconteceu, porque as acusações contra o Gabriel Monteiro são graves, tá? Sim, ele foi importante para o Rio de Janeiro, mas se 1/5 daquilo for verdade, ele vai ser uma grande decepção. Repito, se for verdade, tá? Sim. Mas ouve ele também aqui, cara, se você puder. Eu queria, mas... Vou te dar o telefone de todo mundo aí, tu vai catar essa turma, porque eles vão gostar de falar, viu, cara? Se você der um espaço para que o cara fale até... tudo. Porque até agora a gente só ouviu a versão da Rede Globo, né? Sim. Rede Globo, 2 domingos seguidos. Mas eu acho que ele deve estar segurando e algum podcast já deve ter chamado. Ele deve estar segurando aí pelos advogados, alguma coisa Eu assim. nunca vi uma questão... Eu trabalhei na Globo 7 anos. A Globo entrevistou as meninas, as supostas vítimas do estupro, antes que elas fossem à sede policial realizar o BO da ocorrência. Estranho. Eu nunca vi a Globo fazer isso. Eu trabalhei lá 7 anos com matérias policiais. A Globo tem uma cautela, um cuidado. Ela só é notícia o que está sendo investigado, porra. Então, assim, eu achei desproporcional aquela porrada. Mas né? eu não sei que época você trabalhou na Globo, mas ultimamente virou, principalmente depois de 2017, 2018 ali, virou outra coisa. Eu te digo qual foi a ruptura. Eu digo que a ruptura da Globo na questão de cuidado com notícia, na minha opinião, é quando a Globo sugere que o presidente Bolsonaro liberou o acesso do condomínio ao assassino da Marielle. Né? Aquela matéria lá. Camarada. Aquela matéria foi uma matéria de 9 minutos. uma vergonha. 9 minutos, o William Bonner dizendo que a polícia civil investigava tal. O Bolsonaro era suspeito de participar da morte. No final, o William Bonner disse, e nós checamos e o Bolsonaro estava em Brasília. Sim. Caralho, foi 9 minutos e 10 segundos no finalzinho. E nós checamos e o Bolsonaro... E foi pra novela. E foi pra novela. Eu tava vendo ao vivo isso aí. A coisa mais... Absurdo. Assim, eu tenho amigos na Globo que são anti-Bolsonaro, que odeiam o Bolsonaro, que me mandaram um zap. É que eu não posso apresentar esse zap aqui por questão de lealdade desses caras, né? Caramba, que coisa de louco, rapaz. Como é que a empresa fez isso? Os próprios caras, jornalistas, que não gostam do Bolsonaro,
acharam aquilo um absurdo, sabe? Porque o cara, apesar de ser anti-Bolsonaro, o cara sabe qual é o limite ético do jornalismo, né? Então, assim, ali para mim foi a total ruptura da Rede Globo com a possibilidade de diálogo com a Presidente da República, sabe? Aquela matéria acho que tinha que ser apresentada em todas as faculdades de jornalismo como a maior vergonha, assim, jornalística da história. Da história. Foi inacreditável aquela matéria. Mas, enfim, voltando um pouquinho, você saiu do BOPE, enfim, como é que surgiu essa ideia de você ser roteirista, de você começar a trabalhar nessa área? Vou falar a todos os colegas policiais que querem fazer roteiros aqui, tá? Eu recebo roteiro de policiais sempre. Ao longo da minha carreira no BOPE, Consegue uma água pra gente? A gente tinha lá uma coisa chamada livro de parte diária, né? O LPD. Você chegava da operação, você lançava na LPD. Como é que foi a operação? Eu sempre guardei aquilo. Eu adorava guardar registros de operações. E eu gostava de contar essas histórias. Eu não sabia o que era um roteiro. Tá? Tampouco tem um caminho, tá? É sinopse, argumento, depois roteiro, tá? Eu não sabia o que era isso. Mas eu sabia que eu tinha boas histórias. Eu procurei um cineasta, amigo inclusive, e ele pediu para eu procurar o Zé Padilha. Ele falou, o Zé Padilha quer fazer um documentário sobre o ônibus 74, talvez você possa ajudá-lo. E aí, quem sabe, depois ele te ajuda nesse projeto e tal. E ali eu conheci o Zé Padilha, fizemos um documentário chamado Ônibus 174, ganhamos um prêmio mundial, prêmio Emmy, melhor documentário do mundo, em 2001. Aí eu sentei com o Zé Padilha e falei, pô, vamos fazer o Tropa de Elite. E aí o Zé Padilha me deu um livro de roteiro de presente para eu ler. Quem quiser ler, um livro do Sid Fields, Como Fazer Roteiros. O Zé Padilha nunca tinha feito um roteiro na vida, eu tampouco. E nós fizemos o Tropa de Elite. Tinha algo muito inovador no filme Tropa de Elite. Era um filme onde policiais eram heróis. Até então, no Brasil, os policiais sempre eram retratados como bandidos. E os bandidos sempre retratados como heróis. Pichote, Cidade de Deus, Carandiru, Meu Nome Não é Johnny, assim vai. Eu posso incluir aí o próprio Lula, Filho do Brasil, que é um bandido retratado como herói. E aí, a gente apresentar para a sociedade um filme onde o policial era o herói, era algo tão inusitado. E aquilo foi tão inovador que aquilo fez sucesso. É muito doido, cara. Os cineastas brasileiros achavam que a população brasileira não gostava de policial. Eles gostam de policiais. Quem não gosta de policial é o Lula. A população de Guarapuava aplaudiu os policiais, depois que os policiais saíram às ruas, depois do evento do ataque dos bandidos. Quem não gosta de policial é o Lula, é o Freixo, é o PSB. A Rede Globo, esses caras não gostam de policiais. Militância gourmet aí, meio... O pobre conservador, ele é a principal vítima do assalto ao banco, de assalto a ônibus, do roubo de carro em periferia. Até repressão na rua. Às vezes não pode olhar para o traficante da rua, o que é? Então, assim, a parada. O pobre não gosta de bandido. Quem gosta de bandido é morador de Zona Sul, rico. Esse gosta de bandido porque acha que o bandido é uma vítima. E eu provo que o bandido não é vítima, assim, rápido. Meu amigo, uma ação daquela como Guarapuava, aquela ação, os bandidos estavam com 20 fuzis, né? Cada fuzil custa 50 mil reais. Então, só aquela facção ali tinha R$1 milhão em equipamento. Vende aquela porra e compra arroz e feijão, óleo de soja, macarrão e leite. Os caras vão ter... Mas como é que o cara pode achar que quem porta um fuzil de 50 mil reais pode ser um excluído, sabe? Não tem. O Bettini, se você puder ouvir o Bettini... Bettini, já conversei com ele. Bettini fez um livro... Topou, só falta a gente... Mamba Negra, né? O livro do Bettini, né? Resumindo, Bettini é um policial federal foda, escritor, que fez o curso de operações especiais, fez o curso do BOPE no Rio de Janeiro e trabalhou na repressão ao contrabando de cigarro em Foz do Iguaçu, né? E trabalhou em outros tipos de repressões também. E a equipe do Bettini, que não era uma equipe de operações especiais, uma equipe convencional, conseguiu realizar uma emboscada a um grupo de bandidos do Novo Cangaço. Mataram os bandidos, né? Acho que foram 7 bandidos mortos.
Quando você conversa com o Bettini, que ele fala para você sobre quem eram os bandidos. Um era dentista, o outro era advogado, o outro era fazendeiro, Caraca. rico pra cacete. Todos eram brancos, não tinha nenhum bandido preto. Então que porra é essa de vítima da sociedade, excluído? Que da onde veio essa história, meu Deus do céu? Da onde, quem contou essa história que foi ganhando força ao longo de décadas? Não são excluídos. Uma operação hoje, como essa operação de Novo Cangaço, exige muito treinamento, muita capacitação, muita liderança, muito equipamento. Eles colocam explosivos na cidade para obstacular o acesso da polícia. Eles marcam no relógio o tempo para aquilo explodir, para detonar. Então os bandidos são bandidos de mais de 30 anos de idade. Não tem menor de idade na ação. Até um aviso para os colegas que são bolsominhos aí, viu, gente? Muita gente que milita aí pela questão da redução da maioridade penal para 16 anos. Eu também milito, tá? Eu acho que tem que baixar mesmo. No entanto, não se engane. Não vai reduzir a criminalidade não, tá? Os bandidos do Novo Cangaço, todos têm mais de 30 anos de idade, tá? Então, vamos reduzir. Não é uma solução. É uma vingança razoável para a gente ter na mão aí, mas não é a solução para mudar, sabe? Muitos colegas pensam em soluções. O colega fala para mim assim, Pimentel, vamos aumentar a pena para pedofilia para 100 anos de cadeia. Tô contigo, mas a pedofilia acontece no ambiente familiar. A vítima do pedófilo, o pedófilo é o avô e é o tio, tá? Quer bancar essa? Eu banco. Vai prender uma porrada de vovô aí, uma porrada de tio, tá? Porque aquele velho do saco que a gente falava na literatura, cuidado com o tarado do teu... Não é o tarado do bairro. Quem vai praticar pedofilia com nossos filhos são os nossos parentes. Bem próximos. Sim, então, assim, cuidado com o que você quer, porque a gente pode acabar conseguindo. Eu gostaria muito de ver tios e avós presos na jaula pro resto da vida. Mas aprendi muito padrasto aí. Eita. Olha, padrasto é um pedaço. Não, tio, tá? Primo. É um pedaço, tá? Assim, lá em Resende, no meu comando, eu tinha 100 mil habitantes, eu tinha uma região de periferia com mais ou menos 20 mil pessoas. E a prefeitura, junto com o governo federal, fez casas de um cômodo só. Então, o que eu mais via em Resende, na área pobre, repito, era o padrasto numa cama com a mãe de 40 anos ou 35 anos e a filha de 14. E o cara fazia sexo com a mãe até os 35, depois ele virava e fazia sexo com a filha, tá? Eu peguei mais ou menos umas 3 ou 4 ocorrências desse tipo. Então, a solução para esse tipo de problema é eu chamar o governo federal, olha, eu não quero mais casa de um cômodo só. Menina de 14 anos, 13 anos, tem que ter o quartinho dela. Tá? Isso é uma das soluções, tá? Mas eu posso também buscar uma pena de morte para o pedófilo? Posso, vamos lá. Lembre-se que o pedófilo é o vô. Uma escola em Santos, a professora apresentou aquela tal da cartilha, né? Kit gay, que na verdade não é kit gay porra nenhuma, tá? Foi um grande equívoco. Um nome. É um kit de orientação sexual, certo. Não é kit gay. E uma professora apresentou cartilha na sala de aula, em alguns minutos, 2 alunos levantaram a mão. No jornal isso, viu, cara? Depois eu até mando matéria para você, o cara fala, fake news de Pimentel. Tia, o meu vovô me abusou. Ruptura anal. Durante a aula, o aluno lá de 7 anos de idade, olha a importância da educação sexual para os nossos filhos, né? Educação sexual combate pedofilia. Isso é verdade. Tá? E aí, às vezes a gente acha um colega achando que as soluções são aquelas, redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal hoje não resolve o Novo Cangaço. Nem tem menor de 16 anos no Novo Cangaço. Pena de morte para o pedófilo vai acabar matando o tio e o avô. Então, de repente, existem outras soluções mais viáveis que podem ser aplicadas junto com o esforço de uma lei mais severa, sabe? Sim. Mas uma solução isolada normalmente não resolve. Mas voltando aí, você teve a oportunidade de fazer o do ônibus, 147. Depois 174. 147 é bom. 174. 174. Depois teve o Tropa de Elite. E você esperava esse sucesso? Cara, vou falar pra você que eu esperava sucesso sim, porque
Porque vazou. Você tem uma inovação. O vazamento do filme foi proposital? Vamos falar agora. O vazamento do filme foi proposital. Cara, não foi proposital, olha só. Nós contratamos uma empresa para fazer legenda. Nós tínhamos R$1 milhão de uma empresa americana chamada Paramount. Então nós tínhamos que mandar cópias nossas para Paramount mensalmente, para mostrar para Paramount onde estava o dinheiro investido. Então nós contratamos uma empresa chamada Dreymark Legendas, que é a maior empresa de legendas do Brasil, para fazer essas cópias. Na Dreymark Legendas, um funcionário maldoso, safado, picareta, bandido, foi lá e gravou o nosso filme. Nunca tinha acontecido isso na história da Dreymark, nunca. Aconteceu com o nosso filme. O filme vazou, tivemos um baita de um prejuízo. Só para você fazer uma ideia, o Tropa de Elite 1 teve 3.900.000 espectadores. O Tropa de Elite 2 teve 12 milhões de espectadores. Então é evidente que o Pirata deu muito prejuízo pra gente. E o filme foi um sucesso. Eu já imaginava, porque o filme foi feito com muito carinho, muito empenho. Os atores foram treinados no BOPE. O BOPE, na época, o Coronel Piero Neto ajudou no treinamento. Wagner Moura. Cara, Wagner Moura, apesar de eu não concordar com quase nada na questão ideológica com ele, é um cara com um coração gigante, tratou bem os nossos policiais, ficou amigo dos nossos policiais. Pelo menos 12 policiais participaram do treinamento dos atores. Major Ademar, Tenente Edson, que depois foi comandar o PP da Rocinha, foi preso, né? Vários colegas ali participaram. O inspetor da Polícia Civil, Bruno Delia, fez um papel importante no filme. Resultado, o filme foi feito com muito carinho, com muito planejamento, com muita disciplina. Era inovador. Resultado final, sucesso. Tá? A música do Tijuana não ia entrar. Tropa de Elite, Osso Duro de Roer. O nosso montador, que era o Rezende, o Dani Rezende, não queria a música do filme. O Dani Rezende foi que fez Turma da Mônica, tá? E ele não queria mesmo. E um dia a gente convenceu a estagiária dele a colocar a música do filme e a música foi um sucesso. O Tijuana bombou, foi a maior arrecadação de ECAD do Brasil em 2007, foi o Tijuana. Tijuana renasceu, né? Porque você tava já... E a música dá uma velocidade pro filme incrível, aquela música ali, é maravilhosa. Incrível mesmo. E, sinceramente, ao longo do processo de montagem do filme, nós trouxemos uma empresa americana para fazer efeitos especiais. Olha o carinho que a gente teve. Até então, efeitos especiais no Brasil era feito de uma forma bem rudimentar. Trouxemos os americanos que fizeram Falcão Negro e Perigo. Aquela equipe que fez o Falcão Negro e Perigo fez efeitos especiais do Tropa de Elite. Pô, eu sabia que o filme ia bombar, meu irmão. Não sabia que havia um ícone cult brasileiro do cinema. Não sabia que o cara ia repetir, pede pra sair, eu não sabia que essas porra ia acontecer. Mas que o filme ia bombar, eu tinha certeza. E o Tropa de Elite 2, eu já não tinha tanta certeza que ia bombar assim. Bombou mais que o Tropa de Elite 1, né? Impressionante, cara, assim. Foi muito bom o 2 também. Agora eu vou pedir uma coisa para os teus colegas que estão vendo a gente aí. É outro tipo de filme. Eu fiz um filme chamado Intervenção, tá na Netflix. Já ouvi falar bem dele e vou assistir. O policial civil, o policial militar, o Marcos Palmeira, o Babu Santana, e a policial é a Bianca Comparato. É a história de uma equipe da UPP. É uma história muito triste, mas bem verdadeira. Quase todas as histórias contadas no filme, quase todas, se não todas, viu? São histórias reais. Quando você reúne, é uma obra de ficção, mas isolado é tudo verdade. Eu fiquei em top 2 na Netflix, em dezembro. Eu perdi para o DiCaprio, um filme chamado Não Olhe Para Cima. O filme foi lançado dia 27 de dezembro. Quando eu vi lá top 2, eu fiquei realmente missão cumprida, porque é um filme que não dá para superar o DiCaprio, meu irmão. Toda a comunicação da Netflix mundial, a promoção do filme, foi em cima do filme do DiCaprio. O DiCaprio ganhou banner, ganhou anúncio. Eu não ganhei nenhum banner em lugar nenhum. Mas top 2 Brasil, né? Netflix Brasil. Eu fiquei em top 2 Brasil e top... É visto na gringa os filmes? Eu fiquei em top 2 Brasil, mas fiquei em primeiro filme de língua não inglesa do mundo, tá? Legal. Muito bacana. Top 2 Brasil, eu perdi pro DiCaprio, tá? No top 2 Brasil. O filme vai ser lançado no mundo ainda, tá? Mas ainda assim eu fiquei primeiro filme em língua não inglesa. E, cara, é um filme feito com 1/5 do recurso do Tropa de Elite. Muito colega assistiu, falou, pô, Pimentel, Tropa de Elite é muito melhor. Então, pô, meu irmão, Tropa de Elite é um filme de 17 milhões. Intervenção é um filme de 2 milhões, sabe?
E a proposta era diferente. A proposta aqui é o BOPE, a proposta aqui é o PP. Então, mas eu cumpri a missão, viu, cara? Eu tive 6 milhões de views no Netflix até semana passada, que isso é formidável, isso é muito bom, tá? O primeiro Tropa de Elite tem uma parte do filme, na verdade os dois Tropas de Elite, 1 e 2, tem uma parte do filme que fala das mazelas da polícia, da própria polícia, né, da politicagem dentro da polícia, enfim. E alguns eu vou dizer, professores meus na época, que eu estava estudando, falaram que o filme era contra a polícia e o Tropa de Elite. Ah, ele fala mal da... Porque ela perguntou, vocês acham que o filme é a favor ou contra a polícia? A gente, a favor. Aí eles, não, o filme é contra. Eu falei, é contra? Como assim? Aí eles, você viu a corrupção na polícia que paga pra ter férias, não sei o quê. Aí eu fiquei confuso na época, né? Cara, vem cá, não tem contra nem a favor. Quem tem rótulo é garrafa, que né? Dizem que o diretor do filme, o Zé Padilha, queria fazer um filme contra a polícia e deu um tiro no pé. Já ouvi cara, gente falar isso. Eu já escutei isso tantas vezes. Eu acho tão engraçado. Por quê? Eu vou te contar por que isso é engraçado. O Zé Padilha foi um cara que fez um filme chamado Mecanismo, que é uma porrada no PT. O Zé Padilha filmou um filme onde o Lula é preso. Então o Zé Padilha é odiado pelo PT. Então, o Zé Padilha não é de esquerda nem é comunista. Isso foi uma série, na verdade. É. Né? Então, assim, o Zé Padilha foi acusado por toda a esquerda brasileira de ser fascista, de ser de extrema direita e tal. Mas quando você faz... Quem está nos vendo que vai fazer roteiro, porque eu recebo roteiro de policial o tempo todo. Quando você faz um roteiro, você tem que mergulhar no inferno do personagem, do protagonista, no inferno. O Wagner Moura tomava remédio de tarja preta. O Wagner Moura... Foi inspirado em quem o Wagner Moura? Cara, não é alter ego meu não, mas tem coisas inspiradas em cada oficial do BOPE da minha geração. Uhum. E alguma coisa sua também? Sim. Meu filho nasceu no meio de uma operação policial, meu filho mais velho, Eduardo. Vamos lá. Eu tive realmente, depois que meu filho nasceu, muito medo de morrer em operação. Muito medo mesmo. Foi o que aconteceu com o personagem um pouco. Sim. Cara, mas você vê que o personagem, você mergulha no drama dele, ele tá na montanha, escalando, ele tem uma síndrome de pânico na montanha, ele começa a tremer. Ele tá com a esposa, ele começa a jogar papel em cima da esposa, briga com a esposa e tal. Uma explosão de ódio. Se você não mergulhar no inferno do personagem, o filme não é verdadeiro. Então, quando eu recebo roteiros onde a polícia é maravilhosa o tempo todo, eu jogo no lixo, porque isso não é verdade. Polícia nenhuma é maravilhosa o tempo todo. Tem sacanagem nas polícias, tem gente malvada, tem gente corrupta. Politicagem. Tem politicagem. Se você mostrar só o que é bom, vira um filme chapa branca e ninguém gosta. O melhor filme de guerra do mundo que eu já vi é Platoon, Charlie Sheen. Tá? É um pelotão americano no Vietnã, que os caras entram numa aldeia Vietcong, matam inocentes, onde todo mundo fumava maconha o tempo todo no pelotão, onde tinha racismo dentro do pelotão, onde o comandante do pelotão foi comandar um fogo de artilharia e caiu em cima da equipe dele, chamado Fogo Amigo. Tudo de errado acontecia no pelotão do Platoon. E quando você termina de ver o Platoon, você aplaude e fala, esses caras são heróis. Por quê? Porque é um filme humano e verdadeiro. Se eu sair disso, eu vou contar mentira. Então, assim, eu não posso contar uma história da PM do Rio onde não exista um sargenteante que abre a gaveta para comprar festa. Sabe por quê? Porque isso acontecia na PM do Rio. Eu exibi o Tropa de Elite 1 num batalhão da PM para praças, para cabos de soldados. E quando aquela cena acontece do sargento abrindo a gaveta e falando, para tirar férias tem que dar um jeitinho aí, ver se tem na escala aqui e tal. Um cabo levantou a mão e falou, seu filme é mentiroso, capitão. Seu filme... Quem abre a gaveta não é sargento, quem abre a gaveta é tenente. Então, morri de vergonha. Porque era verdade aquilo ali. Hoje não é mais verdade. Hoje os comandantes dos batalhões do Rio de Janeiro obrigam o soldado a tirar férias, tá? Mas em outras gerações, o soldado só tirava férias, em alguns batalhões, bem verdade, se subornasse o sargenteante. Tá? Por que não contar isso? Qual o problema de contar? Por que eu tenho que esconder isso? Sabe? E vamos lá, questão da tortura. Tem tortura? Tem, porra. Tem. Qual o problema de contar que tem? Eu vou esconder essa porra? Não tem. Não tem não. Todo mundo é anjo, todo mundo é bom pra cacete. O filme ia ser uma merda. O Tropa de Elite, se eu não tivesse o
a tortura, se eu não tivesse corrupção, é um filme merda. Todo mundo é um filme mentiroso, pô. Evidente que é mentiroso. Né? Agora, vamos lá. No final você mostra o bem ganhando do mal. No final você vê lá uma equipe valorosa, motivada, que odeia corrupção, que é a equipe do BOPE. Assim, mas não tem nada de tiro no pé. Quem acha que foi tiro no pé, basta ler o livro Elite da Tropa. O Elite da Tropa foi feito por mim e pelo Batista, que comandou o Batalhão de Choque, tá? Que era o personagem que inspirava o Matias. Lê o livro, tá tudo lá. A gente conta essas coisas no livro, né? A gente conta... E hoje eu contaria de novo. Não contei aqui que o Rony Lessa era da minha equipe, pô. Não contei que o cara que foi acusado de matar a juíza Patrícia Ciola era meu comandante. Não contei aqui. Vou esconder essa porra toda, vou esconder tudo. Não contei aqui que o Adriano era pistoleiro, matador de aluguel. Foi morto pelo BOPE da Bahia. O BOPE da Bahia cercou o Adriano e matou, porque ele não ia se render. Então, se você quiser esconder essas mentiras para baixo do tapete, aí fodeu. Então, quem estiver disposto a fazer um roteiro, conte verdades. Humanize o personagem, mostre o drama do personagem, sabe? Lembra dos filmes que fizeram sucesso no mundo, ó. O cara nunca é bonzinho o tempo todo, o cara sempre tem um momento ali que ele explode, né? Tem a jornada do herói que a gente fala, o cara se fode para depois se dar bem e assim vai. Pensa nisso tudo aí. E eu acho que isso tornou o filme Tropa de Elite tão bom, sabe? Isso tornou o filme bacana, bem legal, né? Você acha que talvez o filme Tropa de Elite tenha ajudado a mudar alguma coisa dentro da polícia do Rio de Janeiro? Porque algumas verdades foram expostas ali. Você acha que alguma coisa... Cara, olha só. Ajudou a galera a ficar mais ligada, a população ficar mais ligada? O Sérgio Cabral está preso, condenado a 300 anos de cadeia, governador do Rio de Janeiro. Sim. Que era o governador do Rio quando o filme foi lançado. O Cabral uma vez disse numa cerimônia, olha só, olha o que já mudou depois do Tropa de Elite. Ele contou que a oficina mecânica dos batalhões tinha sido terceirizada, né? As oficinas mecânicas do batalhão eram um local assim, sem controle nenhum. Peça que eram roubada e tal, né? Mobilizava, você gastava um efetivo enorme do batalhão consertando viatura, né? Então a primeira mudança depois do Tropa de Elite é a terceirização da frota nossa, que já devia ter sido feita há muito tempo. Sim. Você faz concurso para soldado da Polícia Militar, para oficial, vai trabalhar na oficina consertando o carro, né? Não faz sentido. E depois ele falou também sobre a promoção de escolha de comandante de batalhão. Antes do Cabral, quem escolhia os comandantes dos batalhões no Rio de Janeiro era a Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais, eu quero o tenente-coronel fulano para comandar o batalhão de Petrópolis, o tenente-coronel fulano para comandar o batalhão de Campos. Esquisito. O deputado estadual escolher comandante de batalhão, meu irmão. Que interesse tem por trás disso? Quem escolhe comandante de batalhão? Comandante da polícia, pô. O comandante-geral vai lá, olha os oficiais, vai você. Por que ele tem que aceitar a indicação de deputado? Então o Cabral está preso, lembrando, tá? Deu 2 exemplos de coisas que foram consertadas depois do Tropa de Elite. Eu daria o 3º exemplo. Hoje em dia, ninguém no Brasil tem mais orgulho de falar que é maconheiro. Antes do Tropa de Elite, as pessoas batiam no peito, eu fumo maconha, e daí? Tem uma capa da Veja, 3 personalidades do Rio de Janeiro, uma de São Paulo, que é a Sininho. Sininho não, a Soninha. Desculpa, Sininho. A Soninha. A Soninha tá assim, ó. Eu fumo maconha, e daí? Depois do Tropa de Elite ela não faria isso. Porque ficou muito claro para os brasileiros que pessoas que vendem maconha matam pessoas. Então não tem como ter orgulho de falar que fuma maconha. Tem que ter vergonha de falar que fuma maconha. Mas tem uns caras que falam aí. Tem o do Gregório? Até o próprio Monark fala bastante. O Gregório. O Gregório do Vivier. O Gregório, eu não sei se o Monark fala com orgulho de fumar maconha, não. Não, ele não estimula. E também não sei se o Gregório. Eu não falei com o Monark até hoje sobre isso, mas eu não sei se. Inclusive ele fuma ao vivo. Né? Eu não sei se o Gregório diz que a maconha dele é hidropônica, né? Que ele não compra de traficante. Eu nunca vi isso, tá, irmão? Nunca vi. Mas o cara diz que é. Porque é uma forma do cara fugir da responsabilidade, que eu vou dizer qual é aqui. O Brasil tem 150 homicídios por dia, em média.
A gente reduz o número de homicídios no inverno e aumenta no verão. Mas, em média, é isso aí. E desses 150 homicídios por dia que nós temos, 2/3 acontecem a 50 metros de um bar, entre 10 da noite e 2 da manhã. Tá? E 2/3 desses homicídios, disputa territorial para venda de maconha e cocaína. Então, o Brasil tem muitos homicídios em função da maconha e da cocaína. Então, todo mundo que fuma maconha está ajudando, sim, para a violência no Brasil. Tá? E, aliás, é um bom argumento para você falar com seu filho, porque geralmente o filho é despojado, o filho quer falar, porra, pai, um mundo melhor, um mundo sem guerra. Tá bom, filho, então senta aqui, deixa eu te explicar. Você fala para um mundo melhor, para um mundo sem guerra, mas você financia os assassinos que disputam território para vender maconha. Não existe maconha no Brasil que não tenha cheiro de sangue. Toda maconha no Brasil cheira a sangue. A não ser essa que o do Vivier, que o Gregório fuma aí. Ele planta em casa. Que ele diz que planta em casa. A do Monarca eu não sei, vou perguntar um dia. Mas... Vai no Monarch Talks lá, vai no podcast dele lá. Ele me chamou, cara, antes dele falar aquela merda lá dos nazistas, ele tinha me chamado para ir. Que eu gostaria de ir, inclusive, viu? Mas vou perguntar para ele, que, da onde vem essa maconha? Tu comprou de um assassino? Porque... Ele compra. Ele falou já que comprou. Ele falou que já gastou milhares de reais por mês em maconha. Aí, desculpa, Monark, filha da puta. Não quer um mundo melhor. Quem quer um mundo melhor, segura a sua onda e não compra essa porcaria. Tá? Participa até de passeatas pela legalização e tal, mas não compra isso de um assassino. Tá? Eu vejo muito... O pessoal fala muito de polícia militar, eu vejo muito pouco divulgado, até acho que seria legal ter um filme do estilo Tropa de Elite, mas falando de polícia civil. Porque é a polícia civil que faz a investigação criminal, e eu vejo muitos estados com a polícia civil muito enfraquecida. E quem é que vai investigar, por exemplo, corrupção? Polícia Federal e Polícia Civil é investigação criminal, né? Talvez, às vezes eu acho, a impressão que eu tenho é que as polícias civis, a maioria é muito enfraquecida para não ter um foco na investigação de crimes contra o patrimônio público. Para falar a verdade... Será que isso é uma impressão real? Eu concordo 100% contigo. Para falar a verdade, tudo que a Polícia Federal faz no âmbito federal, as polícias civis poderiam realizar no âmbito estadual. Você tem em cada estado da federação uma delegacia fazendária. Elas podiam estar atuando em combate à corrupção. Nós temos DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, poderiam estar atuando. Mas eu vou fazer aqui um parênteses. A gente viu aqui o escândalo que derrubou o ex-governador Wilson Witzel, aqui do Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro comprou tudo superfaturado durante a pandemia. Verdadeiros bandidos. O secretário de Saúde acho que era o Gabriel, o nome dele. Vagabundo. Pegou o dinheiro da pandemia e foi aplicar. A polícia achou o dinheiro da casa dele. E eu tenho que fazer uma justiça aqui. Não foi a Polícia Federal. Foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Quem derrubou o nosso governador aqui do Rio de Janeiro foi a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então imagina se nós tivéssemos 27 polícias civis no Brasil hoje, atuando da forma que a Polícia Civil do Rio de Janeiro atuou. O chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dr. Marcos Vinícius, ele, não sei se você conversou com ele já, não. Ele derrubou o governador. Ele prendeu o secretário de Saúde, prendeu o secretário de Educação, a equipe dele de combate ao crime organizado. Olha que legal, cara. Legal demais. Depois o Ministério Público Federal, evidente, abraçou a investigação. Mas o start foi da Polícia Civil, atuando exatamente igual à Polícia Federal, que é a polícia que mais prende político no mundo. A Polícia Federal Brasileira é a polícia que mais prende corrupto no mundo. Você falou sobre filmes sobre a Polícia Civil. Tem um filme muito bom, se você puder entrevistar essa pessoa, vai ser polêmico, porque as pessoas vão falar mal de você, porra, mas tu tem que ouvir todas as versões. Mas o Zé Júnior, do Afro Reggae, lançou uma série na Globoplay chamada A Divisão, que é uma série onde a Polícia Civil prende sequestradores no Rio de Janeiro e acaba com o crime de sequestro no Rio de Janeiro, debaixo de muita porrada, muita tortura, mas acaba. Verdadeiros heróis. Conseguiram pegar lá de 70 sequestros por mês para 0, debaixo de porrada, mas conseguiram. Tá? Logicamente, ninguém fala disso, porque as vítimas do sequestro eram pessoas ricas, né? Não pode torturar os outros, mas assim, os que sequestram a gente pode torturar. Basicamente isso. Tá? Então a Divisão é uma excelente série, é Globoplay. E quem produziu foi o José Júnior, que é o produtor,
que muitos policiais do Rio de Janeiro não gostam dele. Eu, pessoalmente, gosto do Zé Júnior. Mas tem muitos colegas que odeiam o Zé Júnior, tá? Eu gosto. E o filme, a qualidade do filme é muito boa, sabe assim? Bacana, não e a Polícia isso. Civil, termina, na minha opinião, termina a série como a Polícia Civil heroína, sabe assim? Na minha opinião, tá? Pode ter opinião distinta aí, viu? Se como o próprio Tropa de Elite, eu falei, teve professor meu que achou Exato. que o Tropa de Elite era contra a Exato. polícia. Mas eu sempre acho que o fortalecimento da Polícia Civil realmente aumentaria você ter equipe certa para investigar isso. Mas eu acho que não é muito interesse de governantes que têm tendências erradas, né? O fortalecimento de qualquer instituição, cara. Conselho Tutelar, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal. A gente não tem nenhum filme no Brasil sobre PRF. Temos que fazer um filme sobre a PRF. E prendem... PRF é uma polícia... Cara, quem quer ser policial? Se meu filho falasse, pai, quero ser policial, PRF. Polícia de entrada única, onde você vai de agente a chefe de polícia lá, resgata a pessoa em rodovia, salva vidas humanas, faz repressão ao tráfico, combate crimes ambientais, faz repressão à prostituição infantil. Recupera veículo roubado. Cara, os caras são foda pra cacete, estão policiando fronteira, estão atuando em áreas urbanas no Brasil hoje. Por gentileza, conversa com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Né? Pega um avião, vai para Brasília, marca lá. Adoraria. E bota aqui essa... Ou então conversa com o Deleuze, que é, para mim, um comunicador maravilhoso da PRF, que é o inspetor Deleuze, que é um inspetor da PRF que comunica muito bem as missões da PRF no Brasil. Né? Voltando um pouco, qual que você acha que seria as maiores qualidades para um operador do BOP? Para um cara que quer ser do BOP, Hoje, quais qualidades ele teria que ter? Na minha geração não existia aquela palavra resiliência, né? Resiliência é aquela que você aperta e depois volta com elasticidade. Eu acho que é perseverança, viu, irmão? Na minha geração já existia perseverança. Acima de tudo, perseverar. Perseverar, porque o processo seletivo é dificílimo e dá vontade de pedir para sair o tempo todo. Você fica 24 horas por dia pensando em desistir de tudo. Eu não aguento mais, não vou aguentar. Então, perseverança. Tem pergunta aí, Gustavo? Vamos lá. O Mano Costa, nosso amigo meu. Fala, mano! Quando será o próximo filme de Tropa de Elite? Não vai ter porra nenhuma, meu irmão. Não vai ter. Dependendo do Wagner não quer, viu? Mas o próprio Zé Padilha entende que é um ciclo que já está fechado. O Wagner não quer. Mas o próprio Zé entende que o ciclo fechou. Não tem razão de fazer mais um filme sobre... Começa lá na favela, depois termina na Assembleia Legislativa, vai até Brasília, o Tropa de Elite 2, né? Tem aquela visão do corredor lá do Três Poderes, né? Você vê a bandeira do Brasil, o Congresso Nacional. Ali termina o Tropa de Elite. E qual é a continuação daquilo? É o mecanismo. É você falar sobre a roubalheira da Petrobras, praticada pelo governo PT. Você falar sobre o Mensalão, sobre a Lava Jato. Isso, para mim, seria o Tropa de Elite 3. O Wagner Moura é um ator... Podem não gostar ideologicamente, também não concordo, mas um ator sensacional. Né? Ele é um ser humano muito bom também, viu, cara? É bom dizer isso o tempo todo. É um ser humano muito bom. Não tem um policial da minha relação que tenha trabalhado com o Wagner que não goste muito do Wagner. O Wagner realmente é um ser humano bacana, mas, repito, não concordo uma linha com o que ele fala aí, tá? Mas continuo conversando com ele, cara. Porque o espaço é esse, é conversar com pessoas. Eu acho que um Tropa de Elite 3 daria audiência aí, Eu daria, com certeza, daria com certeza. Mas seria igual o Velozes e Furiosos 75, viu, irmão? Porque já não tem mais história, o cara vai repetindo aquela porra, né? Eu acho que o limite é 3 para um filme, né? Mais que isso. Tem mais aí? Tem mais alguma coisa? É minha agora aqui. O senhor pretende se candidatar esse ano? Nunca, nem esse ano, nem ano algum. Vou te explicar por quê. Você opera muito mais nos bastidores do que da política. Um filme você gera debate, reflexão e mudança. Na política você não consegue isso. A não ser, eu tenho vários amigos que são candidatos agora no Rio de Janeiro, vai ser até difícil escolher, porque só na Polícia Civil tem porrada de cara foda aí. Tem o Veloso, o Marta Rocha, Marcos Vinícius, o Alan Turnovski. Só na Polícia Civil tem uma porrada de candidato foda. No Bombeiro tem o Robadei, que comandou o Bombeiro do Rio, que é foda também. Mas ele vai ser lá um em 500. Vai tentar botar uma lei, vai tentar, porque vai ser difícil, tá? Eu acho importante nós termos representação lá e tal. Mas você fazendo um filme aqui fora, tu fazendo um podcast aqui fora, atingindo 1 milhão de brasileiros, você está influenciando muito mais que eles.
Então, talvez esse trabalho aqui dê mais mudança na sociedade do que... A gente insistia aqui que quem fuma maconha está atrapalhando o Brasil. A gente insistia aqui que o STF está equivocado em proibir operação em favela. Isso tudo vai gerando mudança. As pessoas vão vendo, ih, Cauã tem razão. Ou então, foi bom o Cauã ter tocado nesse assunto, sabe? Isso aqui é mais importante. E eles têm medo disso aqui, viu? É, né? Eles têm medo disso aqui. Livre debate. Tem mais algum? Mais uma minha. Se você fosse secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, você pediria para sair? Porra, eu acho que eu nem entraria, meu irmão. Imagina os obstáculos que esses caras enfrentam, meu irmão. Assim, imagina você acordar de manhã, você faz uma operação no Jacarezinho para prender bandidos que estão aliciando menores. Aconteceu isso no Rio de Janeiro. Aí você monta uma operação e morre um policial civil da tua equipe, assassinado de forma covarde por um atirador dos bandidos. Aí você mata 27 facínoras. Facínoras. Quase todos com prisão preventiva decretada. Quase todos um 5-7, com o crime de roubo já cumprido. E a Rede Globo chama esses caras de meninos. Meninos. A Rede Globo chamou de meninos, sim. Pode ver o vídeo. Chama. Menino, adolescente. Não, menino. Eu já fico puto quando fala que é suspeito. Porque o próprio se você pegar lá no dicionário o que é suspeito, né? Não é aquela definição que a Globo usa. O cara numa laje, atirando numa viatura da polícia, o Globocop filmando, o cara com um fuzil. Que não é suspeito, porra. A Globo tá chamando de suspeito até réu confesso. Sim. A Globo chamou o assassino do menino lá do bandido lá do motoboy, né? Que matou o menino Renan. O cara confessou que matou. Tá, mas a Globo continua tratando, o cara confessou e a Globo continua chamando ele de suspeito. Só o Brasil trata dessa forma. Por gentileza. Ah, Pimentel, você está exagerando. Assista TV mexicana, está no YouTube. Assista TV argentina, assista TV chilena, assista TV americana, TV italiana. Argentina. Ninguém utiliza esse politicamente correto, que não é correto, é errado. Politicamente incorreto. Politicamente incorreto, inclusive. Chamar o assassino do menino Renan de suspeito é uma sacanagem com a família, meu irmão, né? Concorda com isso aí, meu irmão? Demais, cara. Então, imagina a pressão que sofre um chefe de polícia civil no Rio de Janeiro, São Paulo, ou Brasília, ou assim que vai, né? Foda. Vamos lá. Que horário que tem que sair? Que hora tem aí, irmão? 20 para as 7, eu acho. Tem que partir, irmão. Tem que partir. Vamos finalizar? Fazer o tiro rápido. Como é que eu tiro rápido? Então vamos para o último quadro do programa chamado Tiro Rápido, onde eu vou fazer uma pergunta ou falar uma frase, você vai responder de forma rápida, tipo bate-bola jogando. Vamos lá, vamos com de tudo. frente com o Gabi. Tiro rápido. É o tiro rápido. Então vamos lá. Polícia é... Bop, porra. Bop. Ser policial é ser... É sobretudo uma razão de ser. Ser do Bop é... Cara, perseverança, determinação, atitude. O que eu mais gostei da polícia foi... Do Bop. O que eu menos gostei da polícia foi... Politicagem, corrupção. Mais um que falou disso. É? De politicagem. Um motivo para ser policial. Sonho. Um motivo para não ser policial. Politicagem. Se eu voltasse no tempo, eu... Seria policial. A politicagem na polícia é... Uma merda. Policial bom é policial... Cara, policial bom, vamos lá, é policial qualificado, treinado, entusiasmado. Bandido bom é bandido... Eu gosto de morto, viu, irmão? Se eu falasse preso, ia ser uma sacanagem, mas não é morto, é melhor, viu, cara? Se eu voltasse no tempo, eu... Seria policial. De novo. Obrigado, Rodrigo. Cauã, obrigado bom você, demais, irmão. meu irmão. Obrigado aí. Para finalizar, qual recado você tem para quem quer ser policial um dia, que é muito o meu público aqui? Cara, vamos lá. Os concursos, 27 estados da federação, não faça concurso só no seu estado, faça em todos os estados. Tá? Ah, eu quero ser policial em Santa Catarina. Olha, faz em São Paulo, faz no Paraná, faz em Minas. Entra na polícia, depois você muda de polícia se você quiser. Mas aproveite os concursos e estude muito. Os concursos não estão mais difíceis, eles estão cada vez mais concorridos. É muita gente para pouca vaga. Então, se você quer ser policial, tira lá meia hora da academia por dia, esquece a balada. Balada é para os outros, pô. Estudar, estudar, estudar. Isso aí. Perseverança, você vai conseguir.
Isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Se você veio até aqui, comenta aqui embaixo. Vim até aqui assistir 1h30 de entrevista. Fechou? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Rodrigo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Show de bola, meu irmão.